Veja aí. Acho que sou jogador que tem muita dinâmica, que gosta de jogar em todo lugar de campo, mas a vezes tem órdenes, tem que seguir as órdenes, mas a veces desordeno igual un poco, mas siempre trato de esforzarme por poder ayudar a time, mas tem que acostumbrar a qualquer posição que tem que jogar. Com Nacho jogamos muitas partidas. O ano passado jogamos muitas partidas e deu tudo certo. Não sei por que agora falam isso, se o ano passado foi de lo melhor. Então não tenho nenhuma dificuldade com Naito, com Nacho. Como te dije recién, el año pasado fueron todas las cosas certinhas, entonces las cosas van a ir de la mejor manera. Eu estou recebendo aqui agora uma pergunta do André, lá da Droga Rede, da Rede Poupa Minas. Beijo para você, André. Parabéns aí pelo trabalho excepcional que você faz para a Droga Rede, a Afiminas. Estamos arrebentando, abrindo um monte de franquias aí pelo estado, né? Através da Afiminas. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Parabéns pelo seu trabalho, a todos aí da Afiminas, da Droga Rede, os colaboradores da Droga Rede, da Poupa Minas. E ele pergunta aqui, ó, para você, Vitão. Vitor, depois, curiosamente, ele me perguntou, ele te mostrou o Zarate aí. Vitor, são justas as críticas à queda de rendimento do time atleticano? André, lá da Droga Rede, que está te perguntando. Ô André, são justas sim, o time caiu de rendimento, o time não joga mais como jogava ano passado. Ô Everton, eu acho que uma série de fatores, a troca do comando, aí não é questão de criticar quem é melhor ou pior, houve uma troca no trabalho, então é natural, essa mudança faz cair também. A expectativa de comparar o final do ano passado com o início desse ano, o time fisicamente, tecnicamente não vai estar no mesmo ponto. Muita gente às vezes pega como referência aquele jogo contra o Atlético Paranaense, a final, que foi um passeio. O Atlético pode atingir esse nível novamente, mas não vai atingir esse nível em maio, não vai atingir esse nível em abril, e nem deve. Então a queda é normal, é normal. Poderia estar jogando um pouco melhor, na minha opinião. Deveria estar jogando um pouco melhor. Mas assim, também não dá para cobrar um time absoluto, dominante, voando neste momento da temporada, porque também vai faltar perna, porque o Atlético precisa estar bem mesmo no segundo semestre, que aí quando... vamos dizer assim, é quando o bicho pega mesmo, né? Quando se define tudo. Hoje eu estava vindo para cá, ouvindo uma entrevista, do Rafael Goleiro, que até vai jogar na quinta-feira, né? Porque o Everson está com Covid. Estava ouvindo da Rádio Itatiaia. E aí o Rafael enaltecendo muito o papel de gestão de grupo do Turco. E enalteceu muito, elogiou muito o papel dele como gestor. Legal. Mas, importante. E aí? Legal. Não, o Turco, desde que ele chegou no Atlético, ele tem sido elogiado por esse lado dele, né? Os jogadores todos falam muito que ele é um cara de dia a dia, um cara que na hora dos treinamentos, ali, na descontração, ele tá sempre junto com os jogadores e tal, mas precisa ser mais do que isso, né? Então, ele precisa também desenvolver um trabalho autoral dele, um trabalho tático, ele precisa fazer o time evoluir. Né, já que ele está mudando aos poucos aí o que o Cuca vinha fazendo, até porque ele é outro treinador. Não adianta ficar esse negócio de, porque o time do Cuca ficou lá atrás. Assim como já tinha ficado lá em 2013, quando ele também foi bem no Atlético. O time do Cuca ficou para trás, o Turco chegou, está fazendo o trabalho dele, e ele precisa sim fazer alguns ajustes. Acho que o meio-campo do Atlético, a gente tem falado disso aqui, né? A marcação no meio-campo às vezes está um pouco desencontrada. Tá frouxa, para falar a verdade. Frouxa. Ele tem tentado... Frouxas estão sendo bonzinhos. Ele tem tentado fazer um pé de pressiona maior, ele faz isso mais do que o Cuca fazia, né? O Cuca alternava um pouco isso, ele gosta que os jogadores pressionem na frente. E essa pressão, quando ela é mal executada, estoura lá atrás mesmo, é complicado. Se você der espaço para a saída de bola do adversário acontecer, dificilmente você vai conseguir ter a sua defesa bem postada. Né, se o meia do adversário domina de frente, sua zaga está toda lá na frente, tá com a linha lá em cima, ele vai ter espaço para armar e você vai ter dificuldade para poder depois encaixar de novo a marcação. O Turco vem fazendo isso. Inclusive, seria uma boa para o Turco, por exemplo, se ele tivesse disponível, tentar ter Ademir e Keno juntos, por exemplo, já que ele gosta de pressionar a saída de bola do adversário, ele não vai ter essa opção, né? Porque o Jair, principalmente, tem caído muito, porque eu acho que o Jair também, quando pressiona muito lá na frente, depois ele... jogou bem, né? Jogou. Mas é porque eu acho que quando ele pressiona muito a saída, ele não consegue depois chegar lá atrás se o time adversário sai jogando bem, né? Então é uma dificuldade que o Atlético tem tido.
Mas, inclusive, por outro lado, o Atlético, eu estava vendo ontem no Footstats, o Atlético é o time que mais roubou bolas no último terço do campo, no Campeonato Brasileiro. O Atlético já roubou 24 bolas, se eu não me engano, no último terço. O que é o último terço? É lá perto da grande área do adversário. Então, isso já é reflexo do trabalho do Turco, de uma coisa que ele quer do time. Ele quer o time tomando a bola lá na frente para não ter que depois passar sufoco lá atrás. E os jogadores estão se adaptando a isso. Então, o torcedor precisa entender também que, por mais que o time do Cuca, né, na memória do atleticano, o time do Cuca ele era perfeito, né? Terminou o ano jogando bem, ganhando títulos e tudo, mas agora é o time do Turco. E o Turco vai implementar as ideias dele, vai precisar de tempo para os jogadores assimilarem. Não tem segredo nenhum, não tem novidade nenhuma para os jogadores estão acostumados com várias formas de jogo, mas demanda tempo o treinador conseguir implementar essas ideias. E é o que está acontecendo, o Atlético está passando por um processo. Mas a gente sabe muito bem que sem resultado, o treinador nenhum fica no cargo também. Ô, Cabido, você vem criticando sistematicamente o fato de, por vezes, o Turco demorar demais a mexer, né? Você vinha destacando isso. Só que hoje você fez uma observação que faz muito sentido, que é, bom, será que ele não está demorando a mexer porque ele teve o banco de reservas enfraquecido? Será que tem relação isso? Eu porque acho que quando tem. você vai analisar o trabalho do Turco, por mais que ele tenha um trabalho que foi entregue a ele, um elenco que foi entregue a ele, já com títulos, qualificado, com jeito de jogar e etc., por mais que ele tenha isso, ele perdeu jogadores, cara. Ele perdeu jogadores vendidos, ele tá com jogadores no departamento médico, ele tem problemas. Se você não colocar isso na balança, quando for criticar o Turco, aí é desonestidade intelectual, desculpa. Tem que colocar. Tem que colocar. Porque o elenco dele foi enfraquecido. O Savarino não é nenhuma sumidade, é um baita jogador. O Dylan também não é. Ele perdeu o Dylan Borreiro, que era um jogador que poderia substituir agora, por exemplo, o Queno. Sem dúvida. O Diego Costa, querendo ou não, é uma mala do caramba e tal, não faz mais parte, né? Quem mais que saiu? Nathan. Aí ele perdeu o Dodô, ele perdeu o Natan. Natan, que era uma peça importante que era ali. muito usada. Ele perdeu quem mais? Perdeu o Vargas por lesão. O Vargas lesionado, agora ele lesionado. perde o Queno lesionado, ele perdeu o Dodô lesionado. Se você não colocar isso na balança, aí não dá, né? Mas existem duas coisas aí. Primeiro, né? O Turco é um técnico pior que o Cuca. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele é pior. O Cuca é muito mais técnico que o Turco. Ponto. Deixamos essa situação de lado. O elenco do Atlético do ano passado também é melhor que desse ano. Então, tudo que você disse aí eu corroboro. É isso mesmo. O Atlético hoje vai olhar no banco. Nessa última partida teve 3 mudanças aos 87 minutos, aos 42, 43 da etapa final. Por quê? Porque o Turco olha pro banco e não tem ninguém, pô. Não tem ninguém. Quem é que você olha pro banco do Atlético hoje e fala assim, olha, esse cara aqui vai resolver? Mas o Turco já tinha uma tendência a mexer tarde, mesmo antes das vendas. Sim. Mas aí tem a outra questão, né? Os jogadores que o Atlético perdeu em virtude do mercado, de bater as metas, a gente sabe como essa pressão é grande dentro do Clube Atlético Mineiro. A realidade é que quando você vai analisar o todo em relação a esse processo, ele ainda assim, como você disse, fazia mudanças tardias, mas ainda assim eu acho que ele não tinha jogadores que eram capazes de mudar o jogo em si. O Atlético tem bons jogadores no banco? Tem, mas a maioria é inexperiente. E você vai olhar ali, talvez o expoente técnico desse time reserva seja o Otávio, que é um volante, não vai mudar o jogo. Não é cara para entrar e resolver. Não vai. Então, o Atlético está com esses problemas, né? Tá pedindo passagem.